Ei, Marília. Tô aqui arrumando a blusa. Oi, Cássia. Letícia. Milena. Oi, Lique Santos, boa noite. Ah, obrigada. Cris Guimarães, Olívia, Nelza, Eliana maravilhosa, muito bom. Vocês fazem eu ter aqui um estufamento de ego. Boa noite. Rebeca, boa noite. Oh, muito obrigada. A live de hoje vai ser um espetáculo. Olha, a Cássia Machado já está. Chamei a Cássia. Vamos aguardar a Cássia aceitar. Enquanto isso, nós vamos aguardando. Oi, Cássia, boa noite. Oi, Eliana, boa noite. Tudo Quantos bem? anos? Quantos anos? Quanto, Cássia? 4 anos já. 4 anos. 4 anos que nós não nos víamos. Estou esperando as mamães entrarem aqui, depois eu vou contar para elas a história, como eu te conheci. Tá tudo bem, Cássia? Ótimo. Tá tudo Como é que tá ótimo. o clima aí em Brasília? Tá friozinho hoje, tá meio friozinho aqui. É, aqui também, que tem feito frio também. Olá, Tamires, boa noite. Vamos só dar um tempinho para as mamães chegarem. Vamos aguardar aí. E essa hora elas estão assim, acabando de pôr os bebês para dormir, na correria, às vezes terminando de jantar. Todas já aprenderam a fazer os bebês dormir com a Eliana? Há muitas, tem muitas aqui que já conseguiram. Tem muitas. Tem dia que eu faço live, é tanta mãe que já fez o processo de sono, a educação de sono, que eu falo, nossa, acho que se eu tivesse... Peraí, aí, pronto. Acho que se eu tiver... Oi, de longe, a Kátia, ó, lá dos Estados Unidos. Estados Unidos, essa bandeirinha vermelha e azul aí, né? Eu falo, meu Deus, se eu tivesse feito 3 horas, escutado 3 horas a minha voz, acho que eu não viria mais na live. E que elas possam continuar com essa educação que você dá do sono para os bebês. O bom é que vocês continuam para a vida inteira, né? Que não ia ter problema. Para a vida inteira. É o que eu digo para elas. Olha, gente, educação de sono é como outra educação qualquer. Ó, a linha da Paraíba. A educação de sono é como outra educação qualquer, é para a vida toda, né? A gente não pode, é para a vida toda. Não é só no sono, não. Aquele limite que você ensina é para o resto da vida. Para o resto da vida. O limite é para o resto da vida, realmente é. Bom, vamos, acho que elas vão entrando daqui a pouco. Cássia, eu gostaria que você se apresentasse aqui para as minhas seguidoras, né? Tem bastante mamães aqui. Queria que você se apresentasse, dissesse sobre o seu maravilhoso trabalho, que para mim foi Eliana Patrimônio Nacional, que para mim foi um divisor de águas na minha vida, né? Eu já indiquei para várias mães e continuo indicando. E eu gostaria, e elas antigamente, logo que eu fiz, eu comentava muito as mães queriam muito saber. Hoje a gente vai perdendo um pouco, vai ficando muito focada só em sono, mas agora eu estou fazendo essas lives para trazer outros assuntos, né? Porque elas podem não acreditar, mas o sono depende de tantas outras coisas, né? Como você faz uma coisa, é como você faz todas as outras. Então, vai muito além do sono, isso que você está falando para elas. Vai muito além do sono. Muito além. Então, pode se apresentar aí para elas, diga aí o que você faz. Bom, boa noite a todos vocês, obrigado por estarem compartilhando e espero mais uma vez que a gente possa contribuir com alguma coisa, né? Que acrescente alguma coisa, principalmente no que nós vamos tratar hoje, né? Se você é refém emocional dos seus filhos, para que você saiba que é possível você deixar de ser, né? Então, meu nome é Cássia Faria Machado, eu sou psicóloga há 34 anos,
trabalho com a constelação há 16 anos, com a sistêmica, nos diversos segmentos, né? E é uma coisa, eu adoro fazer isso, eu sou apaixonada pela minha profissão, pelo que eu faço. Como a Eliane, acho que o que nos apaixona é ver o resultado das pessoas, né? É ver tudo acontecendo de bom, a pessoa melhorando, prosperando na vida, saindo do sofrimento que muitas vezes eles ficam, né? De não ver o neném dormindo ou de sentir que está refém emocional dos filhos, né? E não sair como sai disso. Então, eu trabalho aqui em Brasília, o meu consultório aqui, mas eu viajava, né? Agora, com isso, a gente não está viajando. Então, eu viajava sempre para outras cidades e outros países, fazendo atendimento individual e fazendo grupos de constelação. Atualmente, eu estou fazendo isso o dia inteiro aqui em casa, online, constelação individual online e os atendimentos como psicóloga. Então, é isso. Né? E conheci a Eliane, agora ela vai contar para vocês como eu conheci a Eliane. Então, gente, eu estava vivendo um momento da minha vida, 4 anos atrás, saindo já no finalzinho de uma depressão de síndrome do ninho vazio, né? Onde eu tinha mudado de profissão. Eu já era muito conhecida na área do sono, mas eu trabalhava com sono presencial, com as consultorias presenciais. E aí uma mãe, não, vamos fazer seu Instagram, e dali para frente começaram algumas mães a pedirem a consultoria online, e eu tinha pânico de fazer a online, eu tinha pavor, porque eu achava que eu não ia conseguir o mesmo vínculo, eu achava que eu ia me distanciar dos bebês, e que as mães não iam saber fazer aquilo que eu fazia, a bonitona, que achava que só ela era capaz de fazer. E que eu não ia ter capacidade de ensinar as mães a fazerem, né? E por conta disso, eu fazia muitas outras coisas. Eu era consultora de amamentação, fazia recém-nascido, fazia maternidade, fazia sono. Eu já estava ficando assim esgotada, eu não tinha mais um minuto de vida, né? Porque era trabalhar dia e noite. Aí uma amiga, numa clínica onde eu dava consultas sobre sono, ela me convidou para ir para um workshop da Cássia. E falou, Eliana, vamos lá você fazer uma constelação familiar. E eu não sabia ainda o que era constelação familiar. Eu já tinha ouvido, mas eu não conhecia sobre o assunto. Falei, vamos. E eu fui. E eu me lembro que a Cássia perguntou, tinha umas 30 pessoas sentadas assim ao redor de uma sala. Eu nunca tinha visto a Cássia, nunca tinha visto aquelas pessoas que estavam lá. E ela fez uma introdução, eu fiquei assim, fascinada com a introdução. Falei, gente, que assunto maravilhoso é esse? E ela disse assim, não se preocupem mais, vai dar para a gente fazer nossas perguntas aqui. E ela disse assim, quem quer começar? Né? E eu olhei em volta, ninguém se habilitou, eu disse eu. E aí, quando eu sentei lá na cadeira ao lado da Cássia, ela disse assim, o que você quer constelar? Eu falei, eu não sei como funciona, eu não sei o que é. Aí ela falou, olha, você pode constelar algo pessoal como profissional. E aí eu disse para ela, eu estou muito perdida, eu não sei se eu escolho um caminho só, se eu continuo fazendo tudo que eu faço, se eu vou para online, se eu fico no... Enfim, meu processo durou um tempão, foi uma coisa maravilhosa, mexeu em coisas assim que eu nem imaginava, né? E quando terminou o processo, a pessoa que representava o sono no processo, estava lá plantadinha no mesmo lugar, firme e forte. Todas as outras já tinham saído e ela estava lá. E a Cássia disse assim para mim, sabe quem é esta? Eu já não lembrava mais, minha cabeça já estava assim. Ela disse, esta representa o sono. Bateu nas minhas costas e disse assim, vai, o céu é o limite para você. E eu saí com aquilo, eu morava com a minha filha, naquele mesmo final de semana eu mudei, porque era uma coisa que eu também não estava conseguindo resolver. E ela me deu lá, eu me dei, né, uns puxões de orelha, e aí eu já fui morar sozinha, e aí nunca mais parei, e fiquei só com o sono realmente, fui para o online e pronto. E aí depois os outros detalhes. Esse sucesso todo. Então, foi assim que eu conheci a Cássia. A constelação familiar foi um divisor de águas na minha vida. Cássia, vamos ao nosso assunto de hoje, então. Eu falo muito para as mães, olha...
Você está refém, quando a mãe tem muita dificuldade, eu digo, você está refém do choro do seu filho, você está refém dos hábitos do seu filho. E quem impõe, quem ensina esses hábitos para ele somos nós. E agora Claro. você está refém. Então eu queria que você explicasse essa frase. O que é ser refém emocional? Bom, vamos ao que é refém, né? Aquele que fica contra a sua vontade no poder de outro, né? E como garantia de que alguma coisa será feita. Isso é que é ser refém, né? Eu fico contra a minha vontade no poder de outro e na garantia que alguma coisa vai ser feita. Eu fico esperando que alguma coisa seja feita. E o que provoca a emoção, o emocional? É o que desperta os sentimentos, né? Então, todos os comportamentos que eu tenho são subprodutos das nossas emoções. Então, como é que eu fico refém emocional dos meus filhos? Primeiro, se eu chego a ficar refém emocional dos meus filhos, isso quer dizer que eu tenho uma insegurança emocional, que eu tenho um emocional desequilibrado. Eu e meu marido, né? Vamos supor, as pessoas, né, ou os avós, as pessoas que cuidam dessa criança. Então, como a Eliana percebe, eu percebo, por exemplo, eu já tenho de casos assim, de eu chegar numa casa, uma criança recém-nascida e a mãe tendo ataques, a mãe com uma auxiliar dentro de casa, com uma babá, com uma enfermeira e a mãe dentro de casa, 4, para cuidar daquela criaturinha ali de 15 dias. E o marido que chega à noite de serviço. Eu olhei para aquilo e a mãe falou assim para mim, ele está muito estressado. Eu perguntei assim, o neném tem estresse de quê? A melhor roupa, que tem que ser a roupa, porque antes, né, a gente não tinha essas roupas, a melhor malha, todo cheiroso, todo cuidado, mamando. Qual que será o estresse? O estresse é da mãe, né? É a mãe que está estressada, a mãe que tem um desequilíbrio emocional, ou o pai, que acontece muito, né, Eliane? Eliane, os pais têm um desequilíbrio emocional que acha que a mulher tem que ficar dando peito o dia inteiro para o menino. Ou a mãe tem que dar o peito o dia inteiro porque aquele menino pode chorar que o pai acha que ele está doente, o pai fica nervoso. E às vezes o pai é tranquilo e a mãe fica estressada, né? Então, assim, esse incômodo que eles sentem, né? Essa emoção, esse sentimento, ele é um hóspede indesejado, né? Um inquilino, né? O sentimento acontece. Entra, eu não quero aquilo, você não sabe quanto tempo ele vai ficar habitando você, quanto que ele vai embora. Então é preciso que eu tenha uma autonomia sobre as minhas emoções. Que eu aprenda a ter equilíbrio emocional, porque senão eu vou viver refém emocional de alguma coisa. E isso que você faz, por exemplo, eu sei pouco do que você faz, né? Assim, o bebê não dorme, então a mãe te contrata. O que você faz? Você vai lá, eu presumo que você dá limites e ensina como que deve ser feito. Você coloca ordem na rotina do bebê, não é isso? Exatamente. Então, sem ordem e limite. Só que você coloca ordem e limite na vida do bebê. Só que essa mãe e esse pai, eles não têm ordem na própria vida nem entre si. Olha, se você não tem ordem com você, e se o seu marido, vocês estão em desordem, ele quer educar de um jeito, ela quer educar do outro, vai ficar difícil seguir a rotina da Eliane. É o limite que a Eliane ensina, né? E o que a Eliane ensina é uma coisa que eu falo sempre. Educar é contrariar. São 3 verbos. Educar é contrariar. Se educa filha contrariando ele. Eu sempre digo para elas, o que educa, o que dá o limite é o não. O sim não dá limite. O sim não educa. Não. O sim é concessivo. O que dá o limite é o não, né? Então, o sim não dá limite. E o que educa é dar o limite. Então, educar é contrariar. Você está... Educar é contrariar. E como eles vão dar limite aos filhos? Nós estamos falando ainda de bebê, né? Como nós vamos dar limite aos filhos se nós não sabemos dar limite em nós? Se nós não conseguimos, se nós temos o emocional todo desequilibrado, se o casal não está em sintonia, né? Porque você deve ver em muitas casas que a mãe quer que seja assim, o pai quer que seja assim. E aí um faz com a criança de um jeito, o outro faz do outro. Para chegar tarde, vai lá, acorda, quer ver criança.
A mãe acha que tem que dar a tal hora. E hoje, atualmente, eu vejo que está muito difícil de dar limites, porque as mães não têm nenhum limite, não estou falando de todas, né? Não vamos generalizar, mas muitas mamães hoje, jovens ou com mais idade, com uns 40 anos, 35 anos, elas não têm limite. Hoje nós temos uma coisa, eu assisti aqui em Brasília, antes de começar essa pandemia, foi no início do ano, eu vi uma cena que eu fiquei... Tinha um carro estacionado atrás dos outros e no banco de trás tinha uma moça, uma mamãe, com um neném no peito, ela no celular, e eu estava parada, esperando o Uber, né? E eu fiquei olhando aqui durante assim, uns 10 minutos. O neném acabou de mamar, escorreu, caiu a boquinha, ela não olhou para o filho um segundo sequer. Ela ficou no celular o tempo todo. Se eu fosse assaltante, eu teria assaltado ela com o neném e tudo. Alguém estava dirigindo, desceu do carro, foi fazendo não sei o quê, e ela... Isso acontece na maternidade. Cansei de passar por isso nas primeiras 24 horas, 48 horas de um bebê. Então, assim, se essa mamãe não está ocupada com essa criança, porque ela não olhou, eu fiquei prestando atenção nela, eu falei, meu Deus, o menino já acabou de mamar, o peito ali para fora, o menino com a boquinha escorrendo, ela estava grudada no celular. Então, se você não se ocupa com a criança, você vai se preocupar. Quem se preocupa não se ocupa. Mas se você está ocupada no celular, depois você vai se preocupar com a criança. Sabe? Isso que você está falando hoje em dia, elas ganham neném, já está lá no Stories, né? Mal elas abrem o olho, já está lá no Stories. Menina, não sei onde está, não, mas no Stories... Nos meus cursos de amamentação, no meu curso de 0 a 3, eu peço encarecidamente. Esqueçam o celular na hora de amamentar. Deixem o celular na sala. Não adianta você querer perguntar para mim o que você tem. Eu tenho informações básicas, mas você precisa conhecer o seu filho. E você só vai conhecer este neném que acabou de chegar se você olhar para ele, se você avaliar, se você analisar, se você se interessar em conhecê-lo, né? As reações dele. Agora, com o celular na mão, ninguém é capaz de fazer isso. Não, isso que a Eliana está falando é o que eu vou falar mais na frente, já vou dizer agora. Como eu não tornar refém emocional do meu filho? Se eu conhecer o meu filho. Mas você começa conhecendo o seu filho, não é quando ele começa a entrar na aula com 7, 8 anos, não. Aí quando chega na adolescência, que o menino está dando 1000 problemas, ela não conhece esse filho. Ela não teve como conhecer. Então, como eu posso conhecer esse filho, né? Como eu posso dar limites se eu não conheço ele nem a mim? Então, eu falo no consultório, quando os médicos indicam crianças com problema de alergia, do que for passando mal, eu falo, não, primeiro me dê os pais. Ah, não, Cássia, toma meu filho aí, hoje em dia está muito normal você terceirizar essa educação, né? E você terceirizando isso, você também se torna refém emocional, né? Então, o que eu faço? Eu não conheço esse filho, eu mando ele fazer, mas quando você manda a criança fazer alguma coisa, sobe a escada, é a primeira vez, você tem que ir lá junto com ele, ensinar o primeiro degrau, o segundo, e deixar ele ir, não é subir a escada por ele. E você não conhece essa criança. Então, esses pais desequilibrados, né, por diferentes motivos, né, eles não têm a firmeza e a rigidez equilibrada. Uma hora é demais e outra hora é nada. Então, essas novas crianças que estão vindo agora, a maioria dos pais, o que é ser refém emocional do filho? É quando o filho manda em você. Então, eu vejo crianças, desde pequenininho, o choro dele que manda nos pais. As mães não sabem fazer essa hora de amamentar, de hora em hora, ter uma rotina, porque não se tem rotina nem com ela. Cresceu um pouquinho. Aí a criança já está fazendo birra com você. Ela já está manipulando. Você já está refém emocional. Mães que choram, eu não sei o que eu faço com ele. Né? A criança dá birra, eu falo isso. Aí a pessoa fica totalmente refém. Dá birra, a criança vai dar birra. Se chegou numa padaria com ela, eu quero um chocolate, eu não dá. Aí eu ensino para elas, olha, fala que hoje não é dia, você não vai dar o chocolate. Ela vai fazer uma birra maior ainda do que isso. Deixa ela fazer. E não dê o chocolate. É possível, na segunda vez que você diga, não chute seus canelas, mas aí está todo mundo da padaria vendo para não passar vexame, né? Eu vou lá e dou.
Se você der, na terceira vez, ela quebra a padaria e avança em você. Agora, se você conseguir, aí está o segredo, viu, de não virar refém emocional, eu vou suportar o choro do meu filho. Eu vou conseguir suportar ele fazendo isso, mas eu não vou dar. Eu vou estabelecer para ele que não é não. Que a minha palavra é palavra, que quando eu digo não, é não. E para isso, o papai e a mamãe têm que estar de acordo com o mesmo objetivo na vida dos filhos. O mesmo. Porque se eu não tenho o mesmo objetivo, o marido e eu, o esposo, ou o vovô, a vovó, quem cria criança, se não tiver um objetivo em comum, essa criança ela vai ficar dividida, ela não sabe para que lado ela segue. Então ela vai começar a manipular os dois. Ela começa a manipular todos os dois, porque não tem firmeza. Então, nesses momentos, eu falo, se eu tenho dificuldade de dar limites, eu sou coração mole, eu vou falar para o meu esposo, olha, faz o seguinte, você vai falar o não e eu concordo com o que você disser. Ou você, esposa, vai falar o não e eu concordo. Mas não funciona assim. A esposa, por exemplo, o marido é daqueles que compram muito presente, compra presente, a esposa acha ruim, ele vai lá e dá escondido da esposa. Já virou refém, né? Já virou refém, né? Como eu disse, refém é aquele que fica contra a vontade no poder do outro, como garantia que alguma coisa será feita. Eu estou ficando no poder do meu filho como garantia que eu dando tudo para ele, depois ele vai ficar do lado do papai, ele vai amar mais o papai, ou vai amar mais a mamãe. E não é verdade, gente. Geralmente, as pessoas respeitam mais aqueles que dão limite. Na hora do apuro, o filho vai para o pai ou para a mãe, para aquele que deu limite, porque isso é que dá segurança para ela. Né? Vamos passar por uma criança maiorzinha. Já falei da Bia, criança na escola. Gente, eu não combinei nada com a Cássia, viu? Essa fala dela aí. Nós não combinamos nada, tá bom? Porque ela falou exatamente o que eu falo nos cursos, né? A criança sem limite é uma criança insegura, ela cresce insegura, porque ela não tem ela não tem maturidade para colocar os limites para ela própria, ela não sabe onde que ela tem que parar. Então, se ninguém coloca um limite, essa criança vai ser insegura, ela não sabe, ela não aprende. Quando ela chega lá na juventude, ela não confia nos pais, ela não tem segurança, porque não teve limite. E aí você fica contra a sua vontade, né? Sem ação, esperando que a criança vai trazer isso de volta, né? E em poder dos filhos. Os filhos tomam poder até do dinheiro dos pais. Porque atualmente os filhos estão vivendo com eles que mandam o salário dos pais. Eles que mandam o que eles vão vestir, no restaurante que eles vão comer, eles mandam em tudo. Então, assim, é impossível não ser refém desses filhos no futuro. E tem uma coisa que vai mais além do que isso, Helena. Todas as vezes que você vê filhos dessa maneira, que não respeitam, que os pais são refém emocionais deles, que os filhos é que mandam os pais, você pode ter certeza que esses pais têm queixa dos pais deles. Eu não concordei do jeito que o papai e a mamãe me criaram, eles têm uma queixa subtendida. Então eu vou fazer diferente. Eu prometi para mim que eu ia educar meus filhos totalmente diferente do que meus pais me educaram. E o resultado não tem sido bom. Então, o filho não pode viver uma utopia, não pode viver isso, né? O filho ele tem que saber que o seu dinheiro é seu, né? Que dinheiro é para pagar as coisas, que você, papai e mamãe, gastam dinheiro como bem lhe prouver. Não o filho que vai mandar o tênis que ele vai ter, né? Até porque o dinheiro é para nos servir e não para eu servir a ele. Né? E acaba você servindo a ele quando você deixa seus filhos escolherem tudo que eles querem, né? Eles é que mandam, né? E você vê assim, você vê absurdo de pais que fez, por exemplo, eu fico olhando pais que não têm uma condição financeira tipo assim, muito boa e que pagam um colégio absurdo para o filho, passam necessidade, deixam de fazer as coisas deles, mas o melhor colégio é para o filho. Prestem atenção, eu não estou dizendo para vocês não investirem na educação dos filhos, mas é investir conforme o seu tamanho, né?
no tanto que eu posso investir. Não, eu vou dar uma escola assim para o meu filho e a gente fica endividado, não paga aluguel e passa o aperto. Eu acredito que a gente tem que dar o melhor para os filhos, mas o melhor para os filhos não é eu dar isso para eles e eu ficar devendo, eu ficar sem dinheiro, o casal, né, se perder. E quando os filhos notam que o casal tem ordem entre eles, que o casal é unido, eles crescem seguros, eles crescem felizes, porque eles têm uma segurança, porque aqui todos dois vão falar a mesma linguagem, a cartilha é a mesma nessa casa. Aqui se tem a mesma cartilha. Aqui nós temos em casa uma hierarquia. Os pais vieram primeiro e depois vieram os filhos. Mas chega um absurdo, tipo assim, eu escutei outro dia uma menina de 13 anos, tá? Mandando a mãe se separar do pai. Ela não aceita, ela quer porque quer que a mãe se separe do pai. Eu perguntei para a mãe, mas como assim? Né? Uma refém dessa filha. Como assim? O pai dela é bom? O pai dela é bom, é homem de casa, trabalha, faz tudo. Só que o pai dá limites. Então ela precisa que a mãe se separe. Assim como eu já peguei menino de 9 anos decidindo se o pai vende um imóvel ou não. Decidindo que o próximo carro que o meu pai vai comprar agora é esse. Né? Exatamente. E isso começa lá pequenininho na mesa do restaurante, quando ele decide qual é a pizza que os pais vão comer, porque começa lá atrás. E não só é a pizza, não. Quando você vê nas casas também, que o menino senta na cabeceira da mesa, o melhor lugar do restaurante é dele. Então não se tem mais aquela hierarquia, né? Como diziam os nossos avós, né? Educação vem do berço. Educação vem do berço, gente, é no berço que eu deixo ele chorando, então na horinha dele ficar no berço, né? Então, educação vem do berço, é do berço que Eliana coloca aí, ó. Vamos colocar no berço, tomou banho, deu aconchego, cheirou, deu mamar, tá bonitinho, deixa ele ficar na caminha dele, deixa ele aprender a ficar nessa cama dele, né? Agora, como que fica a minha emoção quando eu olho para esse bebê? Eu desmaio, né? Porque o bebê é a coisa mais linda do mundo, eu sou encantada com o bebê. Então, se a mãe não tem ou o pai, né, se não tem essa autonomia emocional, eles não dão conta, já estraga desde a hora que nasce. Aí vai chegando na idade de 9 anos, né? Que eles começam a fazer exigências, né? Então vai ficar impossível não ficar refém desses filhos. A gente vê coisas... E depois, gente, o problema é que se isso desse certo, ok, mas em geral não dá certo. Aí nós estamos vendo aí jovens com problemaços, né? Sem segurança, o que sem vai rumo na acontecer? vida. A mãe e o pai não dão limites, eles vão se sentir incapazes, eles não se sentem capazes de produzir nada. Tem crianças que eles vestem o uniforme, a roupa deles, até 9, 10 anos de idade, eles têm babá, que calçam tênis, que calçam roupa. Isso torna ele totalmente incapaz, eu não tenho capacidade de fazer as coisas por mim mesmo. Então, o que acontece lá na frente? Né? Me perguntaram que você vai falar sobre pais que é feio emocional de todas as idades? Sim, né? Vamos ver se dá tempo aqui, mas eu acho que dá. Eu estou pincelando, né? Porque sobre cada idade teria 1000 coisas para falar. Então, assim, o que um menino, uma menina dessa que foi criada com todo... Né, com tudo, servindo a eles de tudo, né, aqueles meninos que eu falo que não sabem o que acontece com a roupa, desde a hora que ele tirou do corpo até vendo o guarda-roupa outra vez passada. Ele não sabe qual é o processo. É uma mágica, né? É uma mágica. Às vezes eu pego adolescentes no consultório e falo, eu estou indo embora de casa, eu vou morar fora de casa. E esses querem morar fora de casa, os que mais têm, né? Eu quero ir embora da minha casa, né? E eu falo, essa, não, eu vou mudar, eu vou estudar em Belo Horizonte, eu vou para a faculdade lá, porque lá tem lugar para morar, então tal, eu estou juntando dinheiro, eu já tenho R$800 para mudar para lá, não sei o que, tal. E eu faço uma listinha básica, eu falo para os pais, pode ficar tranquilo que ele não irá. Aí eu faço uma listinha básica no consultório. Então, vem cá, vamos ver assim, quanto que você gasta de papel higiênico, de sabonete, pasta de dente, entendeu?
Luz, água. Faz uma conta básica. Quando ele nem sabe que sabonete é à vontade, shampoo, né, creme de barro, é tudo à vontade. Não sabe quanto custa. Não. Então, vamos lá. Eu sei mais ou menos. Então, bota aí na sua lista. Colocou. Agora, vamos ver. Café da manhã. O que você come? Eu como isso. Não. Lá onde você vai poder tomar um cafezinho com pão na chapa. Né? E não tem aquele lanche no meio da manhã. Almoço, vai ter que ser um PF. Então, eu faço a conta para eles e digo que aquele dinheiro vai dar mal para um mês. E eu falo com os pais, deixa aí, Deus. Então, você tem isso, você vai para sua conta. Então, eles vão caindo na realidade. E é muito interessante, quando eles vão caindo na realidade, que os pais não deram essa real para eles, porque eles têm comida em casa, chega, tem tudo ali, né? À medida que eles vão tendo esse real, eles vão mostrar, não, acho que eu não vou mudar agora, não. Acho que ainda não dá. Eu acho que eu vou para Mas um dia eu vou. Eu acho que eu vou para a casa da minha mãe mesmo, né? Da minha avó. Eu vou morar com a minha avó, então não vou morar sozinha na faculdade, né? Então, esses filhos que os pais não deixam deles se tornarem capazes de produzir por eles mesmos, de ser capazes por eles mesmos, lá na frente, eles vão ser reféns emocionais de outros. De outros. O que acontece? Esses meninos, essas meninas, né, os jovens, eles vão procurar fazer alguma coisa que eles conquistaram sozinhos. E essa conquista é de qualquer coisa que seja legal. Ou da bebida, ou da droga, ou do cigarro, qualquer tipo de droga. Eles vão ficar refém emocionais de outros grupos. Eles fizeram dos pais refém emocionais, os pais não deram limites, eles se sentiram incapazes, né, impotência diante da vida, que eles não sabem resolver nada. Aí tem aquele amiguinho que já fuma, que não sei, que decide tudo, para onde vai, para lá, e eles vão ficar refém emocionais. Por isso, atualmente, quanta depressão, quanto menino com síndrome do... Jovens de 13, 14 anos com síndrome do pânico, já subi a idade, e que absurdo quando eu vejo pais no consultório falando, meu filho parou de estudar. Com 14, 15, 16 anos, mas como? Ele não vai mais para a escola, ele tem depressão, ele tem síndrome do pânico. Ok, é verdade, mas como isso? Então, eles são totalmente infelizes. Né? Eles não conseguiram conquistar nada deles, nada por vontade própria. Né? Eles não conquistaram isso por eles mesmos. Tudo foi conquistado pelos outros. Então, isso vai dando uma insegurança na criança. A criança fica perdida. Né? Então, é preciso você ter paciência com seu filho. É preciso você sentar com seu filho, fazer coisas junto com eles. Por exemplo, meninos que podem jogar, crianças que podem jogar, adolescentes, 3, 4 horas no dia, quando não joga 8 horas por dia. O que essa pessoa está estudando? O que ele está produzindo? Outra, dentro de casa, quais são os limites? O que ele ajuda dentro de casa? O que esses adolescentes fazem dentro de casa? Né? Quais as obrigações, né? O que ele faz para a casa dele? O que ele dá em troca? Então, assim, o que nós pais estamos conseguindo transmitir nessa educação? O que nossos pais nos transmitiram? Né? Então, assim, quais são os valores que eu estou passando para eles? Né? E isso tudo começa na família, porque a família é a coluna vertebral da humanidade, não tem jeito. E uma família se constitui de que hoje em dia a família se constitui de uma casa com móveis, encomendar os móveis planejados, um carrão e viagens. As famílias são a coluna vertebral da família é isso, o que mais tem, né? Então, assim, para que essa criança tenha a liberdade e a coragem necessária para enfrentar a vida, ela precisa de crescer num lar onde tem a ordem. Onde há ordem, há movimento. Se você não der essa ordem, eles vão crescer ficando dentro da sua casa. Eles não vão sair, são os pais que refém emocional dos filhos, aqueles pais que chegam assim, mas nossa, não fala nada, não. Eu recebo no consultório assim, cuidado para ela não ficar nervosa. Hein? A mãe falando da filha.
Cuidado, um medo de falar não vai pro ficar filho nervosa com o imenso. quê? Você está pagando uma sessão para ela, tu só vai ficar nervosa. Mas morre de medo da gente falar. Então, assim, chega o absurdo de uma menina de 18 anos, a mãe está apavorada, porque a menina tomou o cartão de crédito dela e está usando com o namorado. Como assim? São absurdos. Mas essa menina, você pode ver que o muito não começou, né? Não começou do muito, começou do pouco. E ficou muito. Não começou aos né? 18 anos. Não começou aos 18 anos. Se ela está fazendo muito isso aqui, começou do pouco. Né? Começou aquele bebê que jogava chupeta no chão e a mãe ia lá e catava e dava de novo. E ela jogava 10 vezes e a mãe catava e dava, entregava para ela outra vez dentro do berço. É aí que começa. Eu falo para as mães, não catem chupeta que o bebê joga. Não catem. No máximo, tenha um lá de reserva escondido na sua mão. Não se abaixe para pegar aquele que está no chão. Depois que ele tiver chorado uns 20 minutos, porque daí ele quer a chupeta, você diz para ele, eu vou te dar esta. Se você jogar esta, você vai ficar sem. E ponto. Só que acontece que nós achamos, sobretudo, de que o neném não entende, que o neném é inteligentíssimo. Eles percebem a briga dos pais. Eles percebem logo cedo quem manda, eles percebem quem eles podem montar, eles percebem quem vai ser o bobão da vez. Percebem tudo, eles sabem. O bobo da vez, tudo. Então, é a liberdade e a coragem que essa criança precisa de ter para desenvolver na vida, isso vem do limite dos pais. É isso que vai dar essa liberdade, isso que vai dar para ela segurança para estar com os amiguinhos no colégio. E aí, o que é que impede os pais de darem esse limite? O que impede os pais de dar esse limite? Porque tem uma queixa deles com os pais. Eu não consigo dar limite, eu não tenho equilíbrio emocional, não tenho autonomia emocional. Eu tenho as emoções todas descompensadas. Então, para os nossos filhos estarem bem, é preciso que você esteja bem com você. É preciso que você se conheça. E todas as vezes que isso acontece, Leona, pode ter certeza que eu estou fazendo uma queixa dos meus pais. Eles não souberam me criar, eles não me deram a roupa que eu queria, eles não fizeram isso. Então, eu vou começar, né? Entendi. Eu vou começar aos poucos, né? Observar que o problema está comigo, a senha está comigo, pai, a senha está comigo, mãe. O que eu faço para não ser refém emocional? Primeiro, parar de ter medo do seu filho. Porque as mães têm medo de uma criança, um bebê de 2 meses. Eu já ouvi isso. Ela me deu um tapa na cara. Bebê de 6 meses. Ela pode até ter batido a mãozinha, mas na primeira vez que isso acontecer, segura. Segura, você não vai fazer isso. Fala com ele, explica, fala. Né? O bebê, eu digo para as mães, eles aprendem, eles começam interpretando a sua fisionomia, o seu tom de voz, os seus gestos, eles interpretam tudo. Então, se na primeira vez, mas ele é muito pequenininho, ele tem 7 meses, ele não entende. Ele entende sim. Se ele não entendesse, ele não seria capaz de dar um tapa para te agredir. E olha, os filhos, os filhos ameaçam os pais, assim que eles vão tornando refém. Joguei a chupeta, eu te ameacei, você abaixou, né? Aí eu tô no quinto, sei lá, com 5, 6 aninhos, dei uma birra, você compra o que eu quero. Eu tô com 9 anos, eu mando você mudar de carro. Mães que vão buscar os filhos no colégio e os filhos pedem. Eu pergunto, por que você não para na porta do colégio? Porque ele tem vergonha do meu carro. Ele não deixa eu parar na porta do colégio porque ele tem vergonha do meu carro. Eu falei, e você não desce também? Não, ele não gosta que eu entre no colégio, ele tem vergonha de mim. Falei, mas na hora que você está no tanque, na cozinha, no fogão, fazendo comida, lavando, limpando a casa, ele não tem vergonha de você, não. Essa hora ele não tem vergonha. Então, assim, vai muito mais além. Os filhos começam a ameaçar os pais e eles suportam. Então, é preciso você suportar. Eu falo essa frase sempre que é bíblica. É preciso você fazer seu filho chorar para não chorar sobre ele. É preciso você fazer seu filho chorar para você não chorar sobre ele mais tarde. E isso é certeza.
Então é preciso você suportar a birra, é preciso você suportar que ele chorando, entrando naquela escola, é preciso você suportar dizendo não, eu não vou dar. Atualmente nós vemos assim, as crianças ganham brinquedo o ano inteiro e aos montes. Porque antes a gente dava valor, todo ganhava mês, no toda dia das semana, crianças. todo dia. É. Então elas estão ganhando, o que elas estão aprendendo com isso? Né? E os pais não estão sabendo dar limite, a pergunta que você fez, porque tem medo de perder o amor dos filhos. Medo de perder o amor. Medo de perder o amor dos filhos. Os seus pais, eles te amaram. Por isso eles deram de cima ali. Eles deram limites. Porque eles te amaram. Eu fico observando, né? Eu sou de uma família de italianos e descendente de italianos e espanhóis. Eu fico observando as minhas tias, a minha mãe, que eram 3 irmãs, tudo, o amor que elas tinham por aqueles pai e mãe, né, pelos meus avós, como elas cuidaram deles até o último dia. As minhas tias, as minhas primas mais velhas, as primas da minha mãe, né, que eram todas da mesma idade. E a gente não vê isso hoje mais. Você não vê. Não. Então eu penso assim, o que esses pais antigos, que a gente tanto critica a criação antiga, faziam que os filhos amavam eles? E o que está acontecendo que os pais estão hoje abandonados, que os filhos não amam eles mais? A questão de educar é contrariar, e outro, nunca permita que seus filhos conduzam o seu dinheiro, que seus filhos conduzam como vai ser a sua casa. Eu vejo filhos que mandam na casa da mãe e do pai, não vai ser assim, não cala, não faz assim, o meu dinheiro. Eles vivem com o dinheiro dos pais. Os pais trabalham para sustentar esses filhos, né? Então, assim, se você quer fazer o seu filho chorar, né? Se você fizer seu filho chorar, não fizer ele chorar, você vai chorar sobre ele. Aqui nós temos uma pergunta assim, uma mãe mandou, eu não consigo ver meu filho chorar. Eu não consigo ver meu filho chorar, não consigo ver meu filho triste. É disso que nós estamos falando aqui, acho que tem até uma pergunta sobre isso. É preciso você suportar o choro do seu filho. Se você não suporta o choro do seu filho, você tira a força dele. Você fala para ele, você é fraquinho, vem cá, você vai chorar, eu vou te dar. Se você vai chorar isso, eu vou te dar mais isso. Quando você não suporta o choro do seu filho, né, você não consegue ver ele chorar de jeito nenhum, porque você tem medo. Então não tenha medo. Se você tiver medo dele chorando, mais tarde você vai ter medo dele te batendo. Né? É preciso você sustentar, deixar ele sustentar esse choro. Chore, pode chorar à vontade. Qual o mal de uma criança chorar? E ela está chorando porque ela já sabe que você não aguenta. Ela já sabe que está manipulando, ela já sabe que você é refém do choro dela. Ela já sabe que você é refém do birra. E aí, de birra. E aí, quando cresce, eu fico em depressão. Eu vou suicidar. Eu atendi uma senhora fora daqui do Brasil há pouco tempo. Pouco tempo não, o ano passado, que ela veio com uma questão assim. Eu estou desatinada, ela queria uma consulta de imediato, de emergência, porque a filha dela chegou em casa e disse para ela, se a senhora não passar, a senhora e o papai não passar, não for no cartório hoje, não passar o apartamento de vocês para o meu nome, eu me suicido essa noite. Aí a mulher falou aquilo para mim, eu falei, mas como assim? Olha que absurdo agora. Eu jamais iria no psicólogo para perguntar isso. O quê? Se eu não passar o meu apartamento que eu comprei com os meus recursos, o seu nome, você vai suicidar? Então pode me falar quem que você quer que convida para o seu velório, qual é o seu caixão. Né? Acontece que filhos de quem tem essa personalidade, essa responsabilidade na criação, não chegam nesse ponto. Não chegam. Seus filhos não vão chegar a esse ponto. Os meus não vão chegar a esse ponto. Se a menina chegou a exigir isso, é porque a mãe foi dando tudo que ela foi exigindo. E o pai, quando a mãe não dá, o pai briga. Ou às vezes, quando o pai não dá, a mãe briga. E isso a gente vê muito em separação de casal, como isso acontece. Mas isso é uma outra live pela separação de casal como advogada. Então, assim,
Quando os pais estão na unidade, no que diz respeito à criança, quando eles concordam, eles acordam os valores dessa casa, essa criança cresce segura. Ou então nós vamos acordar que ele vai chorar e nós não vamos dar. Mas ele chora, o pai fala não, a mãe fala sim. Ou vice-versa. Né? Então, os efeitos disso nos filhos no futuro é péssimo. É a depressão, é a síndrome do pânico, porque eles são uma casquinha de ovo. Uma casquinha de ovo. Eles não são uma casquinha de ovo. Porque não aprenderam a encontrar as suas soluções, não né, aprenderam emocionais. No colégio, qualquer coisa que houver, a professora é culpada, o aluno, a mãe vai lá, briga, o filho é que está certo, né? Todo mundo da escola é errado, o filho é que é certo, né? Então, assim, aquelas famílias onde que o filho sempre vence, você pode saber que o seu filho vai ser um perdedor. Em todas as questões, o seu filho vence. Quando você faz isso, você fragiliza o seu filho para a vida. Ele não cria casca para ir em frente na vida, ele não vence. Ele é um fracasso. E ele começa a mandar nessa casa muito cedo, a definir qual carro que o pai vai comprar, como que isso deve ser feito, quem manda nos irmãos é ele. E essa é uma coisa totalmente fora de ordem. Você vê isso quando uma mãe, tipo assim, tem preferência por um filho, põe aquele filho para ser o marido dela, mesmo o marido estando dentro de casa. Ou um pai que põe a mocinha, a menina, para ser a esposa dele. Né? A minha filha fica me esperando todo dia para tomar café comigo, para almoçar comigo. Então, quando não dorme se eu não chego em casa. Não janta se eu não chego em casa. Quando os pais têm uma unidade, os filhos tomam o tamanho deles. Isso acontece porque os pais não tomam o tamanho de pais. Vocês, pais, nós temos autoridade sobre os nossos filhos. Você não bate boca com o filho, você não implora o filho. Então, isso faz você se tornar um refém emocional. Quando você bate boca, quando você implora para o filho fazer alguma coisa, quando você não dá tarefas para esse filho, quando você não coloca limites no dinheiro, por exemplo. Atualmente, nós temos filhos com, eu ia até falar pensão, com mesadas altíssimas. Tudo bem, você pode ser um pai que tire aí 200, 300 mil por mês, ou até mais do que isso. Mas você não pode dar uma mesada para um menino de 18 anos, um menino de 16 anos ou de 12 anos, uma mesada absurda. A mesada da criança não deve ser conforme o tanto que você ganha, mas pela necessidade dele, do menino de 12, 18. Qual a necessidade? Tem tudo de comer em casa. Né? Então, as crianças perderam o chão, os adolescentes perderam a realidade. E eles não conseguem conquistar nada, a não ser tudo que é ilegal. Porque isso eu conquistei por mim, não foi o papai nem a mamãe. E tem uma coisa muito, muito importante, que quando os pais são unidos, e quando o pai e a mãe, o mais importante é o pai, o mais importante é a mãe, esses filhos crescem seguros, mas não, a minha deferência toda não é para o meu marido, é para o meu filho, a minha deferência toda não é para a minha esposa. Eu chego em casa, eu não vou primeiro ver a minha esposa, eu não vou primeiro ver o meu marido, primeiro é o meu filho. Eu me recolho, o pai e a mãe, a gente recolhe, é ele quem manda. Ou os dois recolhem, né? O pai e a mãe. Então, mesmo quando tem casais separados há anos, que nem se fala, eu tive isso há pouco tempo, e o filho estava dando um problemão. O filho morava no interior de São Paulo, fazendo uma faculdade lá, e a mãe pagava, o pai pagava o aluguel do apartamento com uma empregada para ele, e a mãe pagava todas as outras despesas. E descobriram que o filho estava dando um problemão, mexendo com droga, com tudo. E aí eu falei para o pai assim, olha, se vocês toparem uma coisa, vocês dois, pai e mãe, a gente conserta esse menino. Primeiro, vocês vão decidir juntos. Tudo que ele te falar, você vai falar. Eu vou falar para sua mãe, eu vou conversar com a sua mãe, nós dois vamos decidir juntos. Eu vou conversar com o seu pai, nós dois vamos decidir juntos. Quando eles perceberem que, quando a criança percebeu, adolescente, que nele vocês estão juntos, ele vai amansar. Toda criança que está dando muito, muito trabalho, o que ela quer é ver o papai e a mamãe juntos. Então, ela vai chamar atenção, porque ela adoece para o hospital, os pais vão juntar.
ele deu um problemão lá no interior de São Paulo, os dois vão se unir para resolver. E aí essa senhora falou assim para mim, mas eu não converso com ele há 18 anos, eu não falo mais com ele, mas pelo seu filho você vai falar. Pode pedir para ele vir aqui no consultório que ele vem. E ele veio. E ele falou, vocês dois vão entrar num acordo. Sua mãe não vai dar mais, eu não dou mais o apartamento, a sua mãe não vai dar mais, o que nós dois vamos dar juntos é tanto. E o filho ainda teve a ousadia de falar assim, vocês estão tendo um flashback? Vocês agora vão gostar um do outro? Aí ensinei para a mãe dizer ele, olha, em você eu sempre vou amar o seu pai. E o pai dizer, em você eu sempre vou amar a sua mãe. Tudo que for a respeito da sua vida, eu e sua mãe vamos estar juntos. Então, a partir de agora, nós resolvemos todos juntos. E o menino, caiu. Porque teve a união dos dois, a força dos dois. Então, todas as vezes que você tiver um filho dando muito problema, você pode saber que ele está querendo ver vocês, tipo assim, eu preciso... Você pode não falar, às vezes você não tem intimidade, mas você não precisa... Às vezes você tem vontade, tem pais que falam, mas não suporta aquela mulher. Mas quando você olha para o seu filho, essa mulher está nele. Porque seu filho é 50% do pai e 50% da mãe. Né? Não tem como você tirar os 50% da mãe e só amar os 50% do seu pai. Ou vice-versa. Né? Então, assim, não tem como você fazer isso. Né? Então, quando os filhos são criados assim, eles crescem acreditando que eles não são capazes de nada. Então, assim, é preciso os filhos fazerem pequenos movimentos, porque eles fazem algo para o mais. Todas as vezes que você deixa o seu filho ser capaz de amarrar o sapatinho dele, né? De vestir a roupa, de fazer um dever, ele vai sentir que ele é capaz e ele vai fazer um movimento sempre em direção ao mais. Mas quando você não deixa ele fazer nada, que você quer suprir, que você acha que ele não é capaz, ele vai tornando você refém dele. Então, o que torna os pais refém emocional dos filhos? Quando eu faço tudo pelo filho, quando eu deixo os filhos mandarem em casa, quando eu deixo os filhos mandarem no meu salário, quando eu deixo os filhos decidirem como essa casa vai funcionar. Então, quando você vê vários irmãos brigando, né, na adolescência, você pode saber que ali não tem pai e mãe dando ordem. Aonde não há ordem, não há movimento para o mais. Isso é simples. Se você não tem ordem nos seus documentos, na sua finança, no seu banco, você fica sem dinheiro. Você não tem organização financeira. Se você não organiza a sua cozinha, por exemplo, você vai cozinhar, vira uma bagunça. Atrasa o movimento, né? O seu guarda-roupa, o guarda-roupa do bebê. Se ele não está arrumado, atrasa tudo. Banho, você não acha sabonete, você não acha roupinha, não acha fralda. Então, é fora de ordem. A ordem é uma hierarquia. Quem vem primeiro, vem primeiro. Então, os pais vieram primeiro. Bom, tem alguma pergunta aí? Eu acho que das perguntas que tem aqui são duas. Como formar crianças para que sejam autônomas e como conhecer meu filho? Basicamente, se você quiser dar mais uma pincelada em alguma coisa, depois nós vamos abrir para as perguntas. Como criar um filho autônomo? Dando autonomia para ele. Com limites, deixando ele ser capaz de guardar os brinquedos dele. Eu falo muito uma frase que dá muito resultado. Gente, você educa um filho dando consequência. Não fez, não ganhou. Não fez o dever, não vai usar o celular. Não fez a tarefa, não assiste televisão. Não guardou a roupa, não vai fazer isso. Porque a vida é feita de consequências. Nós estamos tendo consequências. Se você não disse não para o seu filho, não deu limite, você vai ter essa consequência que você está tendo. Filho depressivo, que frente com síndrome do pânico, né, usando coisas ilegais e você pisando em ovos. Refém emocional total. Não tem nada pior nesse mundo que a gente sofrer com filho adolescente, com filho jovem, né? E é insuportável mesmo ver um filho sofrendo. É insuportável, é um sofrimento sofrendo. atroz. Você se sente fracassado, você se sente... A gente convive, né, com pessoas que têm esse tipo de problema em casa. É muito triste, é muito triste. E não dá para voltar no tempo. Não. Pior que não dá para voltar no tempo.
Quando você suporta o choro do filho, o sofrimento do seu filho, você dá força para ele. Não sei se você lembra, mas na constelação a gente usa fazer isso. Quando um cliente vem que está chorando, a gente fala, não alisa, não passa a mão, né? E até neurolinguística, isso não vai... Deixa ele na força dele. Ele é capaz de sair disso sozinho, porque atrás dele tem o pai, a mãe, os avós dele. Eu confio na força dele, porque eu confio na força dos que vieram atrás dele. Eu me lembro que você usou uma frase nessa constelação que você disse assim: o filho não quer, o filho quer que pai e mãe, o filho quer ter pai e mãe, ele não quer ter um amigo, ele não quer ter, não. Ele quer ter os pai e mãe. E ele não quer estar aqui com o pai e a mãe e nem acima do pai e da mãe. Quem tem que estar acima é o filho. Então, muito cuidado, eu me lembro que você falou para mim, muito cuidado se você não está invertendo essa ordem, porque foi aquela fase que eu não conseguia sair da casa da minha filha, né? Quando eu voltei para São Luís. E eu queria ficar perto das meninas, e você disse, muito cuidado, porque você está invertendo a ordem. Então, observa se a sua filha não está chateada com isso, porque, no fundo, ela quer a mãe, ela não quer, e a vida dela hoje é outra, a sua vida é outra. Menina, naquele dia que eu saí da constelação, eu arrumei um lugar e mudei, e dali para frente... Você tomou o seu lugar, você tomou o seu tamanho. Exato. Ah, você falou isso. Tome o seu tamanho. Qual é você não está tomando o seu tamanho. E hoje a gente vê várias mães até fazendo bebê, como que as crianças cuidam delas. Não, meu filho tem que cuidar de mim, pais querendo que os filhos cuidem dele. Porque eu falo assim, com amigo, né, com seu amiguinho, você pode mandar ele para algum lugar, falar um nome feio. Mas com pai e mãe, não é seu amigo. E quando você, uma mãe atrela um filho com uma filha, atrelar, tipo, eu fico amiguinha dessa filha ou pai, não conta para a mamãe, não, eles têm um segredo com o pai, entendeu? Acabou. Porque ali o pai virou refém dele, porque você é meu amigo, você não é meu pai. Eu fiz, você é meu amigo. Ou o pai não conta para sua mãe, não. Ali o pai já perdeu, ou então a mãe que faz isso, ela já perdeu o tamanho. Perdeu a autoridade, perdeu o lugar de pai. Perdeu o lugar, ou seja, e o filho precisa, isso você falou, a autoridade, casa, o telhado, que protege. E o filho está aqui. Né? E o casal, um tem o mesmo tamanho que o outro. Vamos abrir para as perguntas? Vamos. Deixa eu só ver aqui que horas são. Vamos abrir aqui. Ativar comentários. Pronto, gente. Cássia, quando teremos um curso seu online? Olha aí, nós estamos pensando, estão me perguntando, né, isso direto. Ainda não foi lançado devido à quantidade de atendimentos que eu faço o dia inteiro, entendeu? Mas vai sair sim, logo no início de agosto, finalzinho de julho, vocês vão ter o primeiro curso online. Que maravilha, em breve, tá vendo, vocês gente? vão saber, nós vamos divulgar aqui, viu? Fantástico, a gente divulga aqui. Quanta excelente ponderações, quanta maravilhosidade. Vocês são demais. Deixa eu achar. Se você vê alguma pergunta aí, porque às vezes não aparece para mim. Eu vi assim, e aparece para você. São contra os pais. Primeiro que quem educa são os pais, a não ser que os avós criam os seus filhos, né? É chegar para conversar com esse avô e com seu avô, que não pode. Aconteceu uma coisa comigo e com minha filha, eu tenho 2 netinhos, esse final de semana. Estava o almoço do meu neto, todo mundo tinha almoçado, ele enrolando, porque ele não queria comer uma verdura lá, que diz ele que tinha muito. E a minha filha diz, olha, que acabar de comer tudo, eu te dou a sobremesa. E aí o coraçãozinho da vovó, né? Aí eu falei, deixa eu terminar de te dar aqui, estava no restinho, para ele acabar, né, e ganhar a sobremesa. E aí eu falei, tá bom, a verdura, eu falei, separei um pouquinho só da verdura para o canto e pus o resto, ele comeu. Aí eu falei, mamãe, ele já comeu tudo. Esse tantinho aqui, a vovó que deixou ele deixar. Ela olhou para mim, olhou para ele, pois não foi esse o meu acordo com você. Davi, você vai comer a última colherada, sim. Coma. E eu calei, porque eu estava totalmente errada. Mas eu falei, só um pouquinho, né? Eu estava tirando, eu estava desautorizando ela, eu não percebi isso. Falei, deixa ele comer só um pouquinho da verdura. Aí ele pôs na boca e falou assim,
Eu já vou escovar o dente, eu vou ao banheiro. Ela falou, volta e engole na minha frente. Ele ia cuspir. E eu fiquei muito feliz com isso, que eu falei, nossa, né? Eu aprendi com meus pais e consegui passar para ela, mas já estava querendo ceder e ela firmou ali, né? Olha que bacana. Eu fico muito feliz, pelo menos se a gente conseguir isso, uma em cada live já está muito bom. Tem um bebê de 1 ano e 3 meses que almoça jogando água no chão e sempre achando bonitinho, apanhando. Amanhã já mudarei meu comportamento. Mãe de primeira viagem. Né? Você se a pode gente mudar o seu comportamento. Se ele joga água no chão, daqui uns dias ele vai estar te jogando no chão. Se ele joga água no chão para você limpar e não acontece nada, lá no futuro ele vai te jogar no chão. Então você vai fazer ele descer, ele já sabe, pega o pano, enxuga, coloca ele para enxugar o chão que ele molhou. Consequência. As pessoas têm que aprender. Gente, a consequência é muito importante. É muito importante. Eu tive alguns problemas com meu filho na adolescência dele com 12, 13 anos. Tive alguns problemas. Até que um dia eu disse para ele, de hoje em diante, as consequências serão suas. Exatamente. Foi um sofrimento para mim, mas as consequências foram dele. Menina, mas foi a mesma coisa que... E a gente tem que suportar essa consequência. Ele tem que, nós, mães, precisamos suportar. É preciso eu suportar isso para que eles cresçam. Não foi fácil suportar, viu? Não foi fácil. Mas eu suportei. E olha, eu hoje olho para trás e falo, foi a decisão mais acertada que eu tive na minha vida, que hoje é um dos espetáculos. Estão perguntando aqui, a live vai ficar gravada, não vai? Vai, eu vou salvar, vai. Meu marido protege demais e faz tudo que a minha filha de 2 anos e 6 meses quer. O que eu faço? Ele já é refém emocional dessa menina, né? Então, o que você faz? Você vai ter que conversar, você e o seu marido, procure um terapeuta, se vocês não dão conta, não um psicólogo, se vocês não dão conta de fazer isso sozinho, ela é pequena, ou contrata a Eliana para colocar ritmo nisso aí, ordem. O que você vai fazer? Conversa com seu marido, mostra que ele está fazendo uma coisa que vai só prejudicar essa menina, ela vai sofrer muito. Ele com certeza tem um desequilíbrio emocional. O que eu quero dizer, gente, quem não faz isso porque ele é mau, ele não quer fazer isso porque ele quer ir contra você, ele realmente não consegue, aquilo que eu falei no início. Então, já que você consegue falar não, é você quem vai dar um não para ela. E um não pode desautorizar o outro na frente. Quando você desautoriza na frente da criança, refém emocional, que tipo, eu fico contra a minha vontade, preso com alguém, esperando que algo vai acontecer e não vai, né? Olha só, qual o tamanho da madrasta? Eu recentemente tive bebê e tudo que eu proíbo ao meu enteado, meu marido fica chateado, dizendo que ele pode fazer o que quer porque é irmão. O irmão só vem final de semana para nossa casa. Não, ele não pode fazer o que quer porque ele é irmão. Quem manda nessa casa é você e o seu marido. Ele está fora do lugar dele de filho, né? O seu marido tem que pôr limite nele. Ele não pode fazer o que ele quer, não. Nessa casa os valores são esses. Aqui você vai ter que respeitar isso. Mas isso acontece porque o pai tem alguma culpa ou acha que, sei lá, o que aconteceu no divórcio. Pais que se sentem culpados, então eles costumam fazer isso. Não deixa ele fazer o que quer. Não é assim que funciona. Tem que dar esse tamanho. Teve um outro que perguntou assim, como dar hierarquia? A hierarquia é fácil. Você é grande e o filho é pequeno. Eu acho que e para resgatar, tá me ouvindo ou eu travei? Tô te ouvindo. Tá, a imagem travou, né? Mas ainda bem que tá me ouvindo. E para resgatar a hierarquia, é só reassumir o controle? Qual o primeiro passo? Não, olha só. Primeiro que não é reassumir o controle, é reassumir o seu tamanho de mãe. Mãe não bate boca com filho. Mãe dá ordem, mãe é autoridade. Não é dar ordem. Mãe também não é para ficar irritando o filho. Pai e mãe que fica irritando o filho toda hora, né? Desafiando o filho, né? Então, o que eu faço? Eu tenho que colocar no meu lugar de mãe, com postura de mãe.
e saber que ela é uma criança, eu tenho que aprender a falar não para essa criança. Mas eu falo não. Se o filho insiste, eu começo a falar assim. Ah, falei não hoje, mas aí não. Aí eu vou começando a ficar, amolecer, né? Não é não. A mamãe falou não por conta disso, o papai disse, o papai e a mamãe não deixam. Não deixam. E eu sei que muitos avós, ou tipo, quando vem gente em casa, eu dei o meu exemplo, ali são os pais que mandam. Agora, quando os pais não estão, e que os avós estão, né, o avó, o avô, eu preciso de seguir o que os pais mandam. Né? Na casa dele, a educação que eles dão, a rotina deles é essa. Então, não pode dar doce? Não dá doce. A avó é para estragar. Não, a avó não é para estragar. Não, não é por aí, não. Você está travada ainda aí, né? Eu travei e não destravei mais. Ainda bem que vocês estão ouvindo, eu não vou mexer, porque eu quero salvar a live. Se eu mexer, vai cair e a gente não vai salvar. Ultimamente, vejo que ela anda interferindo bastante na educação dele. Eu falo uma coisa e os avós fazem outra. É isso que você acabou de dizer aí, né? Então, você vai ter que pedir um tempo para os avós, tipo assim, se vocês quiserem estar, porque senão a criança fica doida. Aqui nessa casa pode isso, na outra não pode. Ou então, quando os pais são separados, né? O que é lei aqui não é lei lá. As crianças ficam totalmente perdidas, elas ficam divididas, né? Elas precisam de ter uma ordem, para você não se tornar refém emocional, porque tanto os avós vão tornar refém emocional quanto os pais. Então, são crianças Exatamente. totalmente desajustadas. Totalmente desajustadas. Então, vocês, pais, filhos, têm que ter consequência. Tudo na vida tem consequência. Se você passar quilometragem, você ganha multa. Se não usar máscara, ganha multa. Você tem uma consequência. Além de se contaminar, você ganha multa. Se você não guardou o seu uniforme, tem que ter uma consequência. Agora, a gente tem que medir essa consequência, né? A criança, às vezes, faz uma coisa pequenininha e leva um castigo desse tamanho. Aí, às vezes, ela faz uma coisa grande, mas eu estou ocupada com uma live, com novela, aí eu deixo ela fazer e finjo que não estou olhando. É preciso você estar junto. Como que você conhece seu filho? Senta, brinca, acompanha, olha nos olhos dele. A gente vê isso, Eliana, eu costumo falar assim, como uma família se senta na mesa para fazer uma refeição, eu consigo perceber que essa família está totalmente fora de ordem. Tem Exatamente. Os reis que sentam na cabeceira, o pai e a mãe tem que eles escolhem um lugar, e o pai e a mãe ficam no pior lugar. Eles determinam onde vai ser o lugar. Exatamente. Antigamente a gente não começava... Quando eu falo antigamente, eu estou falando para vocês, meninas, do que eu vivi, da educação que eu tive, né? Então, a mesa, a gente só começava a comer depois que os pais se serviam. Os pais se serviam, e em geral, às vezes, a mãe servia os filhos menores, né? Quando estava todo mundo servido, enquanto o pai não autorizasse, quer dizer, mas que bobagem, que não precisa também ser assim. Queira ou não, isso dava uma autoridade, isso dava uma hierarquia, isso colocava o pai grande e o filho pequeno. Isso, né? É que eu falo para os pais, você é o pequeno, eu sou a grande. Então, assim, cala sim. E outra, gente, pai não implora os filhos, não. Pai dá ordem. Quantas mães chegam no consultório, eu vejo, bate boca com os filhos de igual para igual, e os pais também. Que isso? Você é autoridade. Agora, se você não consegue ser autoridade, você tem um desequilíbrio emocional, vai se tratar. Mas se trata de uma forma séria. Não faz coisas paliativas. Não, eu faço isso aqui, não. Então, para vocês ficarem contentes, vocês perguntaram, eu estou abrindo o curso, estou finalizando, só para relacionamentos pais e filhos. Um curso para vocês pais, só sobre isso. Entendeu? Maravilha. Para que vocês... Olha só, tem uma mamãe aqui. Costumo dar umas chineladas de vez em quando. Está errado isso? Não, eu falo, não sei, porque hoje em dia não pode bater, não pode fazer uma porção de coisa, mas dependendo do tamanho da birra que você deixou ele fazer, porque foi você quem permitiu,
né? Umas palmadas no bumbum, no lugar certo, dá um bom resultado. Agora, palmada para acabar com a criança, isso não, você não pode agredir. Agora, também aquela palmadinha que faz assim, piorou a situação. Você não precisa de bater e tudo, mas uma palmadinha bem dada no bumbum dá um bom resultado. E que não seja todo dia, toda hora, né? Que não seja aquela coisa de tapinha, porque tapinha e chineladinha não vai resolver, vai só deixar pior. Toda hora, beliscão toda hora, gritar toda hora, né? Tipo, pode sentar a criança, você pode olhar para essa criança e falar assim, eu vejo você, eu estou vendo a sua dor. Né? O papai, eu olho você, eu estou vendo você. Eu estou vendo a sua dor. Até professora, quando eu uso a sistêmica no colégio, né? Uma criança que está muito insubordinada em sala de aula, quando você fala, olha, eu vejo você, eu vejo a sua dor, ela acalma. O que essa criança que está fazendo birra, ela está querendo? Ela está querendo um reconhecimento em alguma coisa. O reconhecimento não é dar a bala que ela quer, né? Não é dar o chocolate que ela quer. Ela está precisando, ela quer um espaço, talvez ela esteja se sentindo excluída de alguma situação. Mas não é dando brinquedo todo dia, toda hora, não é dando alimentação que ela não pode toda hora, né? Não é isso, não é o pai ser bravo, o pai ser extremamente rígido, você tem que ter um equilíbrio nisso. Né? Você tem um equilíbrio, não é? Você tem que, eu falo que é ser como rapadura, né? Tão doce, tão dura. Nas horas certas. Moro em apartamento e acabo cedendo às vontades do meu filho de 8 meses para o choro não incomodar os vizinhos, principalmente de madrugada. O que eu faço? Vou deixar você responder, depois eu vou dar minha receita. Olha, como não incomodar os vizinhos? Se o vizinho tiver uma criança, ela também vai escutar choro. Então, assim, não é que o choro vai incomodar os vizinhos, ela que está incomodada. Ela que não consegue lidar com essa situação. Porque a criança não está chorando porque ela cuida mal da criança, não é isso, a criança chora. Né? Mas eu acho que é melhor falar sobre isso, Eliana. O que faz com uma criança que chora, Eliana? Porque você eu digo para as mães o seguinte. Dos sonos, né? Eu digo para as mães o seguinte: Eliana, eu comecei, mas eu estou apavorada porque vai chorar quando eu não tirar do berço, quando eu não der o peito, quando eu estiver fazendo o desmame. E eu fico muito preocupada com os vizinhos. Eu digo, ok, que você fique preocupada com os vizinhos, mas você tem que ficar mais preocupada agora com a educação do seu filho. Se algum vizinho, no dia seguinte, vier te perguntar, ou vier bater na porta, ou tocar no interfone, você diz que seu filho está com uma otite horrorosa, que você nem sabe, acho que você vai ter até aqui no hospital. O vizinho desliga o telefone, vai dormir, põe um travesseiro e nunca mais te pergunta nada, só de medo de você pedir para ele te levar de madrugada para o hospital. Então, quando o vizinho te questionar, você diz, nós estamos fazendo um tratamento de otite nele, está com uma dor de ouvido horrorosa. Vocês vão ver como o vizinho nunca mais te pergunta por que seu filho está chorando de madrugada. E uma educação de sono, uma educação de sono bem feita, bem trabalhada, essa criança não vai chorar mais do que 3 noites, depois da 3ª noite a coisa já começa. Quando ele entender, porque é o que a Cássia falou, você suporta o choro. Quando eu digo para as mães, paciência, persistência e consistência, a paciência é isto, é suportar o choro, não é a paciência, porque quando a gente fala que tem que ter paciência, elas acham que tem que ser condescendente com o choro, tem que ceder ao choro. Não, ter paciência é suportar o choro. Até primeira noite, segunda noite, cada idade tem seu jeito de fazer, não é? Os métodos não são os mesmos para 1 ano e meio do que para 7 meses, então é diferente. Então, gente, vocês não podem ficar pensando que o vizinho vai pensar. Se você for interpelada, você diz, estava com dor de ouvido. Pronto, estamos fazendo um tratamento de dor de ouvido. Eu costumo dizer assim, Eliana, insista, persista, mas não desista. Exatamente. Insista, invista, mas não desista. Se você suportar, tudo passa. Vai passar um choro. É preciso você suportar. Suportar.
A paciência, a persistência e a consistência. É o nosso exercício dos pais, né? É você suportar aquilo ali para que ele possa vencer essa barreira. Exatamente. A mesa, às vezes, não cabíamos todos, então nós, as crianças, sentávamos no chão, pratinho no colo. Era isso mesmo, era assim. E a hierarquia funcionava o seguinte: quando chegam os mais velhos, as crianças sentam nas mesas, na mesa das crianças e os adultos aqui. Se chegar mais um, você dá o seu lugar. Você dá o seu lugar. Os pais tiravam a gente da mesa e davam lugar para os mais velhos, né? E atualmente não. As crianças mandam e desmandam. Mandam até na comida, em tudo, né? Exatamente. Filho tem que entender que quem manda é pai e mãe. A mãe escreveu aqui. Quando o bebê acorda diversas vezes à noite, deixa chorar para ensinar a dormir a noite toda. Olha, Mar, o assunto nosso hoje não é esse, e eu também não tenho como te explicar isso aqui. Eu só posso te dizer que deixar chorar não ensina ninguém a dormir, tá? Deixa eu ver outra pergunta aqui. Dor de garganta. Ah, dor de garganta também, isso mesmo. Pode falar que é dor de garganta também. A mãe tá... Ótimo, vou usar isso que você está falando aí, a gente vê muito mães, por exemplo, em avião, né, nos voos, que a criança chora e elas ficam desesperadas, né? Porque está todo mundo escutando o choro, elas ficam agoniadas. Mas tem criança, vai ter choro mesmo. E também muitas vezes eu vejo que a criança está chorando de birra e a mãe, como eu vejo isso, a mãe não sabe dar um limite. A mãe não sabe acalentar esse filho, ela não tem uma autoridade, né? Ela fica quase que chorando junto com o filho. Exatamente. Minha bebê é um amor, mas esses dias ela sempre acorda chorando, mas passa logo, é só colocar no colo. Deixa eu ver aqui mais. Geralmente... Bom, gente, o Insta já começou a correr as perguntas aqui, porque vai chegando num ponto, vai enchendo muito e ele está travando. Olha, eu acho melhor nós despedirmos para que a gente consiga salvar esta live, senão nós não vamos conseguir. Já está bem, a gente já respondeu bastante, deixa eu só ver uma aqui. Quando a criança comia bem e passa a mudar o comportamento, principalmente na presença da mãe, é um comportamento esse, é muito comum. Né? E é muito comum. Sempre eles mudam o comportamento, principalmente perto da mãe. A mãe chega e ficam super chato, né? Geralmente. É isso mesmo. Então, isso já está começando a ser refém, a criança manda. Bom, Eliana, muito obrigada pelo convite. E que todos vocês possam, a partir de hoje, começar a fazer o exercício, fazer o que é necessário para que vocês não tornem reféns emocionais dos seus filhos, né? É isso aí. Cássio, te agradeço muito. E quem já fala, termina, eu te cortei. E quem já é refém já sabe, mais ou menos com o que a gente conversou, que tem que falar não para o filho, que a autoridade é você e que não é o filho que manda na sua vida. Você precisa de tomar as rédeas da sua vida. É a mensagem que eu deixo para vocês. Tome as rédeas da sua vida. Eu te agradeço muito a sua disponibilidade, viu, Cássia, de ter vindo aqui. E eu vou te perturbar mais vezes, eu vou te chamar mais vezes, tá bom? Porque eu acho que tá faltando muito esse assunto. As mães ficam perdidas, porque existem correntes, você sabe disso, né? Dessa questão da criação com apoio, criação com apego. Que mistura tudo, toda criação é com apego, né? Então não tem porquê essa coisa, essa situação de martirizar as mães para que sejam boas mães, essa questão toda. Então eu vou te chamar mais vezes, tenho certeza que as mamães vão gostar, já estou vendo aqui que gostaram demais e a gente vai ter outras oportunidades, tá bom? Tá bom, obrigada a todos vocês, um abraço, Eliana, e até a próxima. Foi muito bom te ver depois de 4 anos, reencontrar você.